Olá pessoal, queridos e amigos e amigas, irmãos e irmãs, meu nome é Samuel Francisco da Silva, membro da IADPE, Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, e quero mostrar a vocês o que a Bíblia fala sobre a aparência do nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus. Em primeiro lugar, que eu quero, antes de começar o conteúdo, a Bíblia não foi feita para poder mostrar certos detalhes sobre a aparência física de Jesus, porque isso não é relevante. A Bíblia não se preocupa em mostrar a aparência física dos personagens. É claro que há alguns detalhes. A inclusão de Davi, porque Davi era pequeno, Davi era ruivo, e outros detalhes que a Bíblia não quer mencionar, não tem essa preocupação em mencionar sobre a aparência de Jesus. Mas a Bíblia também não tem, como ela não tem essa preocupação em mostrar sobre a aparência física de algum personagem, não tem nenhum relato bíblico sequer sobre a aparência de Jesus. Não há nenhum relato nos evangelhos, nem no Atos dos Apóstolos. E isso é muito... isso não cabe a nós sabermos sobre tais assuntos, porque não é relevante. Alguns historiadores eles mostram que Jesus ele era a aparência dele é como um homem de um Oriente Médio, e eu não descarto essa possibilidade. Pode ser até compatível com a Bíblia. E antes de começar esse assunto, quero frisar com vocês, eu quero esclarecer que eu não quero começar uma briga, uma confusão, dizendo que Jesus ele tem olhos brancos. Eu não quero brigar com vocês, nem quero acabar com a sua fé. Não é isso. Não é o propósito do vídeo, mas apenas mostrar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia aponta, o que a Bíblia tem a dizer sobre tal assunto. Vamos abrir a nossa Bíblia, se você tiver uma, em Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 2, ele diz, Isaías capítulo 53, versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Esse versículo fala sobre Jesus, claro. Se você vê o contexto do versículo, o contexto da passagem, ele fala sobre o sofrimento do Messias, as dores e a glória do Messias, que já estava falando sobre Jesus, para quem acredita que Jesus é o Messias. E diz que ele não tem nenhuma aparência física, não tem nenhuma formosura, para que nós olhamos para ele, quando olhamos, nenhuma beleza víamos. Isso não quer dizer que Jesus ele era horroroso, ele era feio de morrer, não. Isso quer dizer que ele era normal, era uma pessoa que uma pessoa comum, assim, na aparência física. E outro relato que corrobora com esse relato bíblico está escrito em Marcos capítulo 4 e 44, que diz: ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. Esse versículo trata sobre Jesus quando ele foi preso, quando Judas Iscariotes, que o traiu, para mostrar um sinal de que qual é o homem que devia prendê-lo, devia dar um sinal de um beijo. E isso mostra que Jesus ele era a sua figura física era bem parecida com alguns dos homens, dos seus discípulos. Apesar disso, o próprio Judas ele beijou Jesus, mostrando que aquele era um homem dentre os discípulos que eram galileus, e Jesus também era um galileu. Então, um homem galileu daquela época, um judeu galileu, era
mas era mais ou menos a figura parecida com os outros discípulos. Os seus discípulos eram bem parecidos. Até as vestes também eram parecidas. E outro relato bíblico que eu posso mostrar a vocês está escrito em João capítulo 7, versículo 10 ao 11, que diz: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, e não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Ou seja, os judeus estavam procurando Jesus, e Jesus tinha ido à festa, mas foi ocultamente. Então era muito difícil encontrar Jesus dentro da multidão, porque ele não tinha um parecer diferenciado dos outros judeus. Ele não era a sua aparência celeste, assim, uma aparência de uma pessoa famosa daquela época. Ele era uma pessoa humilde, como está escrito em Isaías, que ele virá sentado em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta, humilde, mas ele irá ser o próprio Messias. Isso não diferencia. Jesus ele pode ser até um rosto de um japonês, mas mesmo assim Jesus ele continua sendo o Messias. Agora muitos dizem que Jesus ele tem um cabelo comprido, mas é muito impossível aparecer isso aí, segundo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 14 e o 16. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e o 15 e o 16, que diz: ou não vos ensina a mesma natureza que é a desonra para o varão ter cabelo crescido? Ou seja, não é desonra, não é tradição de que o homem não tenha um cabelo curto ou não tenha cabelo crescido. Ou seja, o homem, naquele tempo, o homem não tinha, um homem sendo judeu, sendo servo de Deus, ele não poderia ter cabelo crescido, porque na tradição era desonra, não era uma coisa honrosa. E o versículo 15: mas ter a mulher cabelo crescido, agora sim, mulher pode ter cabelo crescido, é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Ou seja, não só nas igrejas de Deus que tinha esse costume de um homem ter cabelo crescido, de um homem não ter cabelo crescido e a mulher ter cabelo crescido. Não só nas igrejas de Deus, mas também entre os judeus. Até os próprios historiadores eles confirmam isso, que os judeus eles tinham cabelo curto, não tinham cabelo comprido. Só as mulheres que tinham cabelo comprido, obviamente. Mas e a barba, Samuel? A barba, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 50, e versículo número 6, há uma profecia que diz assim: as minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que arrancam os cabelos. Não me esconda minha face dos que me afrontam e me encostam. Isso é uma profecia de Isaías a respeito do sofrimento de Jesus, a outra profecia dele, que ele diz que ele dá as suas costas aos que lhe ferem, ou seja, o sofrimento de Jesus quando ele foi chicoteado. As minhas faces para que me arranque os cabelos, ou seja, a sua barba. E ele deixou que os soldados, os homens que os afligiam, ele deixou que arrancasse a sua barba. Isso, arrancar a barba no sentido de que era humilhante, ou seja, entre os judeus, arrancar a barba do outro era humilhante, era um símbolo de humilhação dentre muitos judeus. Por isso, quando os judeus eles se humilham perante Deus, eles cortam o cabelo, certo? Eles cortam o cabelo, vestem com roupa de saco e cortam a barba, símbolo de humilhação. E é isso que Jesus ele é. Jesus ele teve isso não é preciso, certo? Isso é hipótese, e a Bíblia mostra essas hipóteses. Não quero dizer que
tem um relato contundente na Bíblia que Jesus tem essas tais aparências que eu mencionei aqui, mas é uma possibilidade, certo? Mas isso não fere a doutrina cristã, isso não fere os ensinamentos de Jesus. Agora, quem quiser defender, cada um defende ao seu ponto de vista. Mas o propósito desse canal é mostrar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ela tem de mostrar sobre esses assuntos. Mas se você gostou do vídeo, se você quer que eu traga mais conteúdos assim, como esse assunto, se inscreva no canal e ative as notificações e ajude os nossos irmãos, o meu irmão. Amém?